Fala Nação Palestra, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos ver aí, né, a análise do O sobre o Palmeiras aí, né? Geralmente o PVC aí, né, faz aquela análise ali mais detalhista, fala coisas também que ninguém entende às vezes, mas o PVC manja muito de futebol e geralmente tá por dentro do Palmeiras também, né? Vamos ver aí o que eles falaram aí, o Musset, PVC, né? A Lu aí, que vai falar aí do nosso querido clube Alviverde, que é o líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem e pode se isolar caso o Flamengo tropece contra o Botafogo, beleza? E ele ganhe pro Bragantino. Então, e tem um clássico também que é domingo, o bicho vai pegar. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Deixe seu like, comente as suas opiniões nos comentários, beleza? Bem, gente, vamos falar do líder então? Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras foi o único aí, o lá de cima da tabela, que jogou no fim de semana. Palmeiras e Juventude entraram em campo. Palmeiras mesmo todo desfalcado, hein, com 10 desfalques. Pensamos, pode até ser um jogo difícil, a favorita ganhar, joga em casa. Mesmo assim, Palmeiras não tomou conhecimento. 4-1 para cima do Juventude, PVC. Foi fácil, domínio total. Ele tá vendo o primeiro erro do Davi Oliveira Lacerda, que ele marcou um pênalti depois anulado com auxílio do VAR. A arbitragem conseguiu chamar atenção de novo? Não, acho que não, porque resolveu o jogo rápido depois, né? Chamaria se tivesse marcado o pênalti. Aí teve gente me falando assim, pô, mas será que não tivesse a polêmica do Ramon Abachavel, não teria desmarcado o pênalti? Eu não vou discutir o acerto, né? A gente discute quando tem um erro, quando tem um acerto da arbitragem, acertou a arbitragem no final. Então não é esse o ponto. O Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras jogou uma bela partida. Para mim, o Fux jogou como volante. A gente vai ver isso na prancheta já já. É um time que conseguiu variar muito o jogo pelos lados, com o Jair pela direita, o Piquerez e o Felipe Anderson pela esquerda. Contou com a enorme colaboração do Jandrei, que tomou um peru no cabeceio do Bruno Rodrigues. Teve o Veiga numa noite exuberante. O Veiga voltou a jogar sem dor e está jogando bem. Não jogou bem contra o São Paulo, é verdade, mas jogou muito bem contra o Juventude. E aí abriu 3 pontos, 2 vitórias em relação ao Flamengo, e cria uma situação um pouco mais confortável desde que vence o Bragantino também, que também é resíduo de data FIFA. Então os convocados do Palmeiras, nenhum vai jogar na quarta-feira. Nem Aníbal, nem Flaco, nem Gustavo Gomes, nem Emi Martinez, que jogou hoje de manhã, nem Facundo Torres, que jogou hoje de manhã. O Uruguai jogou Flaco. contra o Uzbequistão, nem o Flaco. Ninguém, porque a Argentina vai jogar à noite nos Estados Unidos, na terça-feira, e porque os jogadores do Paraguai, como o Renan disse agora há pouco, estão na Coreia do Sul. Uhum. Não vão chegar em tempo de jogar. Então, são 2 jogos com desfalque. A novidade do Palmeiras amanhã, quarta-feira contra o Bragantino, deve ser o Vitor Roque, que cumpriu suspensão. Mas o Palmeiras com o time reserva jogou bem. Pois é, isso me chamou a atenção, né? Porque mesmo com tantos desfalques, era um time que não jogava junto, né? Não tinha entrosamento. E eles conseguiram mostrar, e aí também individualmente muita gente apareceu. O Fux, como você falou, PVC, que você vai mostrar na prancheta já já, o Veiga, Bruno Rodrigues, que história legal do Bruno Rodrigues, né? Cara que fica 2 anos sem jogar, que sofre ali tentando se recuperar das lesões, faz o gol e beija o joelho. Achei aquela cena muito emocionante, muito bonito de ver, né? E toda também a sintonia dos companheiros com ele, da própria torcida, da arquibancada. Acho que foi uma cena bem bonita, assim. Foi o momento mais emocionante do jogo. Porque foram 1 ano e 8 meses sem jogar. Ele tinha jogado 2 partidas pelo Palmeiras antes da lesão. Voltou, jogou uma, agora fez o gol. Jogando numa posição que não é a dele. Ele joga de centroavante, mas ele é segundo atacante. Jogou de centroavante, jogou bem. Fez o gol. Foi emocionante. A torcida inteira, o estádio inteiro. Aliás, esse é um ponto importante do que aconteceu no sábado. Porque foram 40.407 pagantes. A torcida chegou num tom de decisão. É para ganhar o campeonato. E acabou a greve da Mancha de não cantar os nomes dos jogadores. Embora ela não tenha cantado... A Guerra da Mancha pode ter acabado. A do Abel eu não sei, não. A do Abel começou, continuou. Mas daqui a pouco a gente vai ver. Teve o mosaico para Nossa Senhora, mas o estádio estava muito bonito.
Ô, Mussetti, até um certo momento da temporada, era um Palmeiras eficiente, que vencia seus jogos ali, brigando, claro, nas principais competições, Libertadores, no Brasileirão, mas estava todo mundo esperando o futebol vistoso, futebol bonito, pelo poder financeiro do Palmeiras, pelas contratações, por ter um técnico longevo. Isso era muito cobrado, isso por parte do Palmeiras. Esse futebol chegou, né? Agora é um time que goleia o Inter, Fortaleza, Juventude, ganha de 3 do Vasco. Qual foi a virada de chave? Pode ter sido a dupla Flaco-Roque quando se encontra, mas nesse fim de semana não tinha nenhum dos dois. Então é um Palmeiras que vira mesmo a chave, talvez hoje faça, não sei, o futebol mais bonito do país. Hoje, será que é do Palmeiras? Eu acho que é, Lu. Eu acho que essa virada de chave foi com o tempo. O Palmeiras foi se transformando, chegaram os reforços, veio a turbulência, e o Palmeiras tem o melhor treinador do continente. É incrível o que Abel Ferreira faz. Diante de tantos desfalques, a gente pensou em algumas alternativas e veio ele com o Bruno Fux de volante. E o Palmeiras jogou bola pra caramba. Eu lembro que eu falei aqui no programa de sexta que eu achava que o Palmeiras ia ganhar com dificuldade. E eu achava que era um jogo para 3 pontos, seja como fosse. Também. Jogando mal, num chute desviado, jogo difícil por quê? Desentrosamento, um monte de desfalque. Então era um jogo complicado para o Palmeiras. E o Palmeiras tornou fácil. Não era um jogo fácil. O Palmeiras tornou fácil porque é um time muito bom, tem várias opções, tem uma comissão técnica excelente. E para mim, acho que a grande imagem desse jogo não foi apenas a comemoração do Bruno Rodrigues, que foi linda quando ele beija os joelhos. Foi o Rafael Veiga, que foi bem tanto em campo como nessa atitude, de chamar o elenco inteiro para abraçar o companheiro depois dessa crise. Então, o Palmeiras não apenas venceu, não apenas ganhou 3 pontos, como achou alternativas. Traz o Bruno Rodrigues de volta, o Rafael Veiga jogando muita bola, o Bruno Fux de volante. Então, o Palmeiras está muito bem encaminhado, está jogando muita bola, tem uma comissão excelente e foi dado tempo ao tempo. Contra o Bragantino, a tendência é vencer de novo, ainda mais com o Vitor Roque. E depois vai estar todo mundo à disposição e vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa primeira colocação. O Bragantino parou de perder, né? Isso é um ponto importante. O Bragantino parou de perder. São 3 jogos sem derrota. Eu não acho que vai ser um jogo fácil de novo. Vai ser um jogo difícil. O Palmeiras tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Mas é mais acessível que o do Flamengo, que é um clássico contra o Botafogo fora de casa. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã. Estou falando assim, o do Bragantino para o Palmeiras é mais acessível do que o do Botafogo para o Flamengo. Eu acho que é porque o Palmeiras ainda tem a dívida dos poucos jogos grandes que venceu. Não é verdade demais se você disser o Palmeiras não ganhou o jogo grande. Ganhou. Ganhou do River em Buenos Aires, ganhou do River no Allianz Parque de virada, ganhou do Botafogo no Mundial de Clubes e ganhou do Botafogo na primeira rodada do segundo turno. Ganhou do São Paulo a semifinal da Libertadores, do Paulista, com gol num pênalti discutido, que não foi pênalti. Ganhou do São Paulo Clássico semana passada com o lance de um pênalti. O jogo contra o Flamengo no Maracanã é um jogo muito difícil para o Palmeiras, para esse Palmeiras. Por outro lado, esse Palmeiras... O Palmeiras não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2017. E não desde ganha... o 2-0 do Daverson. Lá no Maracanã. Depois, são 8 anos sem ganhar no Maracanã. Foi no Allianz aqui. Foi no Allianz aqui. Ou seja, não ganha no Maracanã desde 2015. É um tabu aí. E por Campeonato Brasileiro, né? Pelo Brasileiro. Sim. Não, o Palmeiras ganhou a Supercopa, Sim. O Palmeiras ganhou a final da Libertadores na prorrogação. Então tem jogos que venceu, mas o problema é que você não está ganhando na casa do Flamengo pelo Brasileiro. E é casa do Flamengo pelo Brasileiro, Maracanã. Por mais uma razão, o Palmeiras tem que ganhar no Bragantino. O Bragantino nos últimos... Passou 10 jogos ganhando um só, do Mirassol. Aí empatou com o Mirassol. Aí ganhou um jogo, mas empatou outro. São 3 jogos sem derrota. Mas não é o melhor momento do Bragantino. O Palmeiras tem que vencer. Os dois têm que vencer, né? Para deixar essa briga aí bem acirrada até o fim. Então, lembrando a vocês que os dois times se enfrentam, líder e vice-líder, no domingo no Maracanã. Talvez seja o jogo do Campeonato Brasileiro. A gente vai passar a semana inteira falando disso, todo mundo esperando por isso. Mas no meio da semana tem esses 2 jogos bem importantes. O Palmeiras recebe o Bragantino quarta-feira, 7h no Allianz. E o Flamengo visita o Botafogo do Newton Santos também na quarta, 7h30. Então, essa rodada aí do meio de semana também vai ser bem importante para a gente saber em que condições os dois times vão chegar nesse jogo, nesse confronto direto.
Porque se o Palmeiras abre uma vantagem maior, por exemplo, chega menos pressionado para ter que conseguir uma vitória no Maracanã. Por outro lado, o Flamengo precisa tirar essa margem. Então, Musetti, todo mundo de olho nessa partida. E o que acontecer no meio da semana vai ter um peso importante sobre essas pressões que vão entrar em campo no domingo. É uma semana maravilhosa de Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo tropeçar com o Botafogo, o que é natural, e o Palmeiras vencer o Bragantino, por mais que seja um jogo difícil também, seria natural, o Flamengo chega pressionadíssimo para essa partida em casa e o Palmeiras jogaria um pouquinho mais leve. A pressão sobre o Flamengo já está um pouco maior em relação ao Palmeiras nesse momento, então o Palmeiras não está melhor apenas na tabela, mas acho que o momento é melhor, tanto de desempenho quanto de clima mesmo, de cobrança. Então, essa semana é fundamental. O Flamengo tem que dar um jeito de vencer o Botafogo, porque, como eu falei, acho muito difícil o Palmeiras perder ponto contra o Bragantino. Boa, vamos dar uma olhadinha na tabela, que a gente visualiza melhor essa diferença entre os times hoje e também sobre esses confrontos do meio da semana. Então, o Palmeiras aí, ó, segue na liderança, mas abriu essa vantagem de 3 pontos para cima do Flamengo. O importante é que agora eles têm o mesmo número de jogos, né? Então, não tem mais aquela de pontos perdidos e tal. Em relação ao Cruzeiro, sim, mas aí esses dois não. E o Palmeiras ainda tem mais uma vantagem, que são 2 vitórias a mais, 18 a 16. Então, são 3 pontos e 2 vitórias, que contam como critério de desempate. O Cruzeiro tem um jogo a mais e 52 pontos. PVC, o Cruzeiro saiu da briga ou não dá para dizer isso ainda? Não, acho que não dá para dizer ainda, mas a gente sabia que o Cruzeiro tinha chance de ganhar o campeonato. A gente falou aqui que a polarização parecia ser Palmeiras e Flamengo. E o curioso é o seguinte: quantas vezes você acha que nos últimos 10 campeonatos brasileiros, Palmeiras e Flamengo estavam em primeiro e segundo lugares? Ou terminaram, ou estavam nessa altura do campeonato, dividindo primeira e segunda colocações? Ixi, não faço ideia. 10 campeonatos. 10 campeonatos por 7? Caraca, é muita coisa. Não. De 10 campeonatos, quantos deles ficaram em primeiro e segundo? Primeiro e segundo? Ai, não é, não vou fazer assim. Primeiro e segundo, ao final do campeonato, uma vez só. Uma vez. Foi 2018. Nesta altura do campeonato, 26ª rodada, é a terceira vez. Em 2016, o Palmeiras tinha 51 pontos, o Flamengo tinha 50. Em 2019, o Flamengo tinha 61 pontos, o Palmeiras 53. É a terceira vez em 10 campeonatos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Terceira vez apenas em 10 campeonatos em que eles estão polarizando o campeonato nesse momento. Se você pegar o campeonato de 2018... É porque assim, o Lucena, o meu diretor, ele joga a tela na tela e a gente fica olhando, tentando entender o que está acontecendo. Qual era, exatamente. É o quê? É exatamente o quê? Qual era? Não, é outra história. Ficou confuso. Deixa eu trazer para vocês aqui esse número. Essa tela fala sobre a chance, não é a chance de título, né? Mas quem foi líder do Brasileirão após 27 rodadas, que é essa rodada que a gente está, foi campeão em 14 de 19 edições. Só não foi campeão. Isso nos pontos corridos com 20 clubes, tá, gente? Nessa era. Então, isso não foi campeão em 2008, 2009, 11, 2020 e 2023. Então, o que isso quer dizer, traduzindo para vocês? Que a chance é muito grande, quem termina líder dessa rodada, ser o campeão. Isso aconteceu em 14 das 19 edições. É sempre? Claro que não. Em 2023, olha o que aconteceu com o Botafogo. E mesmo no ano passado, o campeonato foi decidido nas últimas rodadas. Mas é uma tendência, então, para os palmeirenses ficarem felizes, que quem termina em primeiro a 27ª rodada é campeão, PVC. E eu estava falando, a parte disto é que Bom, me perdi. Você estava falando dos campeões desde 2020, não era? Não. Só uma vez o Palmeiras e o Flamengo ficaram em primeiro e segundo nesses 10 anos. É a terceira vez que eles estão dividindo primeira e segunda posição na 26ª rodada, porque em 2018 foi a única vez que Palmeiras e Flamengo ficaram em primeiro, o Palmeiras segundo, o Flamengo. Nesta rodada o líder era o São Paulo. No 26º jogo é a 27ª rodada, tá certo. Mas o Palmeiras e o Flamengo têm 26 jogos. Então, no 26º jogo, o líder era o São Paulo, não era nem o Palmeiras nem o Flamengo. Isso é importante de lembrar, porque foi o único campeonato que Palmeiras e Flamengo terminaram entre os dois primeiros, primeiro Palmeiras e segundo Flamengo em 2018. Em 2016,
o Palmeiras polarizou com o Flamengo, o vice-campeão foi o Santos. Em 2019, o Palmeiras e o Flamengo polarizaram, o vice-campeão também foi o Santos. E também dos campeões brasileiros de 2020 em diante, tiveram aproveitamento inferior ao que o Verdão tem hoje. Então, só o Flamengo em 2019 teve um aproveitamento melhor do que o Palmeiras de 2025. Esse é um dado, para mim, o mais impressionante. Porque a gente está discutindo o ano inteiro a dificuldade do Palmeiras formatar um novo time. E hoje você olha para a classificação e a gente percebe que só existe um time em 26 jogos com uma pontuação superior à que o Palmeiras tem hoje. Foi o Flamengo do Jorge Jesus, em 2019. Por que o Flamengo não é líder neste momento? Porque ele tem um único time na história dos pontos corridos que consegue se aproximar do Flamengo do Jorge Jesus. E esse time não é o Flamengo do Felipe Luiz, é o Palmeiras do Abel. O Flamengo do Jorge Jesus tinha 61 pontos depois de 26 jogos e o Palmeiras hoje tem 58. É o segundo melhor time da história dos pontos corridos nesse momento. Olha só, depois vem o Corinthians e São Paulo 2017-2020, depois o Flamengo de hoje, ou seja, o Flamengo de hoje tem a quinta melhor campanha dos pontos corridos. E ele não consegue ser líder porque tem um time, surpreendentemente, que se reinventou e que tem a segunda melhor pontuação dos pontos corridos. Boa. A gente viu esses números todos aí tentando traduzir para vocês, né? E o Mussete tem um comentário aqui que eu acho que faz bastante sentido. O Louro Pop. Gostei do nome, já gostei do nome. Ele, calma, galera, ainda tem muita água para correr. Que tem. Ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Não tem nada ganho, nem Palmeiras, nem Flamengo. Então a gente vai aqui apontando estatísticas, porque recontar a história é importante, relembrar a história e mostrar as tendências do ponto de vista dos números. A gente sabe que futebol é futebol, tudo pode acontecer. Um time pode tropeçar no meio da semana, o Flamengo ganhar no fim de semana. As coisas podem mudar e 2023 está aí para nos relembrar disso, né? Então a gente fica numa certa ansiedade, quem vai ser o campeão, agora é esse, agora pintou o campeão, mas Campeonato Brasileiro, e esse é o bom, a gente gosta assim, né? Qualquer coisa pode acontecer. Agora sim, Vinícius Nicoletti, hoje do lado de dentro, hein, da Academia de Futebol. O Vinícius conta pra gente que tem algumas entrevistas por aí, não é, Vinícius, hoje? E até uma informação que chegou agora pra gente aqui também, o Uruguai tá jogando e tá vencendo a seleção do Uzbequistão com um gol do Facundo Torres, viu, Vinícius? Tá 2-1 aí para a seleção uruguaia. Essa é uma notícia muito importante, viu, Bruno? Que o Palmeiras está de olho. Estamos aqui dentro da Academia de Futebol. Hoje é o Media Day. Alguns jogadores do Palmeiras vão falar com a imprensa sobre o próximo jogo da Libertadores, quinta-feira que vem, contra a LDU. Primeiro jogo em Quito, transmissão dos canais ESPN e também do Disney Plus. Então a gente está conversando com os jogadores, falou agora com o Maurício. Mas o Palmeiras, antes desse jogo, claro, de olho no próximo contra o Bragantino, nesta quarta-feira, depois da vitória contra o Juventude, que colocou o time aí 3 pontos à frente do Flamengo, na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vai monitorando esses jogadores. O Uruguai está jogando agora, nesse momento, o Paraguai vai jogar terça-feira de manhã na Ásia também, contra a Coreia do Sul, Gustavo Gomes está lá, e o Flaco Lopes e o Aníbal Moreno vão jogar na terça-feira à noite. Muito difícil mesmo, depois desse tempo dos jogadores que estão disputando a partida pelo Uruguai, vai dar tempo de chegar aqui para o jogo do Bragantino, mas é muito difícil o Palmeiras contar com eles, porque a recuperação, tem a viagem, tem o desgaste e os jogadores estão atuando. Então, é muito difícil o Palmeiras contar com esses 5 jogadores que estão disputando a data FIFA. O único reforço em relação ao último jogo do Juventude para o próximo contra o Bragantino, a certeza é que volta o Vitor Roque, que estava suspenso. O Palmeiras tenta aí chegar à sua 9ª vitória consecutiva jogando em casa para se manter na liderança, e é bom lembrar que o time faz a melhor campanha da história do clube nos pontos corridos, 58 pontos em 26 jogos, 74% do Palmeiras, de aproveitamento do Palmeiras nesse Brasileirão. Então o Palmeiras vai tentar manter esse bom momento no Brasileirão, e semana que vem tem Libertadores e a gente vai ouvir tudo aqui direto da Academia de Futebol. Tá certo, Bruno? Certo, obrigado, Vinícius. O Facundo jogou 87 minutos, o Emi Martínez também foi titular lá na seleção uruguaia. Nação Palestra, vamos atualizar aqui na situação física, né, do Kelvin e do Ramon Souza, visando já o Red Bull Bragantino, né? Red Bull é um adversário mais difícil que o Juventude, é óbvio, mas
Tem aí, né, o Kelvin, tá aí o Abel conversando aí, né? Aí o Belé, tá ali também, né? O menino aí, o centroavante. Abel é fogo. Ali ele já tá já passando a situação já pros caras da base. Abel é. E após a goleada sobre o Juventude, né, no último sábado, em partida atrasada aí da 12ª rodada do Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, hoje, né, na Academia de Futebol, de olho no confronto contra o Red Bull Bragantino, que acontece quarta-feira, né, dia 15 às 19 horas. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do time gaúcho realizaram atividades regenerativas na sala de recovery, né? Neurociência, né? Neurociência e musculação do Centro de Excelência do clube. Já os demais participaram de trabalhos técnicos em campo reduzido, com foco em passe, raciocínio, marcação, agilidade e enfrentamento espaço curto. O lateral direito, Kelvin, né, recuperação de trauma no pé, seguiu o cronograma individualizado e trabalhou separadamente, sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Né? O atacante Ramos Souza se recupera de um edema na coxa esquerda, participou da primeira parte do treino com o grupo e completou a sessão, né? O Núcleo também, né, de Saúde e Performance. E após a rodada, né, sobre Juventude, aí o Abel, né, conversando ali com as crias da academia, Luiz Pacheco, Eric Belé, Abel Ferreira, que ele é bem conhecido, né, por sempre aproveitar os jogadores da base ali, preparar os meninos da base, né, para quando aparecer a oportunidades, como sempre aparece aí, né, pro Luigi principalmente. E sempre é bom, velho, ver a base jogando, cara. Isso é sinal que o time tá com a saúde boa. Não só financeiramente, mas também psicologicamente, né? Para um cara de 20 anos entrar no meio aí de Veiga, né? Que já é veterano, no meio de Vitor Roque, Flaco Lopes, e entrar e jogar bem, tem que estar com psicológico em dias, né? Então é isso aí, pessoal. E o Eric Belé, né? Que não escondeu a emoção pela primeira partida com o time profissional, ele falou o seguinte: agradeço a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Para minha família é um ano muito bom para mim. Fui convocado para a Copa do Mundo. Estou como profissional, gratidão eterna ao Palmeiras. Eu que cheguei novinho aqui e viver tudo isso é um sonho. Quando a Abel me chamou, o coração começou a bater mais forte. É um sentimento muito gratificante. Fico muito feliz por ter estreado, disse aí o Eric Belé, né? Cria da Academia das Antigas aí, né, pessoal? Então agora a preparação para o Bragantino. O ruim que o Gomes, Flaco, Facundo, Aníbal Moreno não vai poder jogar ainda quarta-feira. Então falei. Muita gente não concordou. A data FIFA prejudicou o Palmeiras. Só que o Palmeiras é tão bom, que o Abel consegue montar um time com time reserva. E um time ser competitivo, ganhar de 4-3 aí o Juventude, né? Mas Juventude não tá no rebaixamento. Não importa, mas jogo é jogado. Falado, até cachorro fala. De boca até cachorro fala, se vou dizer, né? Mas o Palmeiras consegue jogar com qualquer time. Que você pega o Fux, que é zagueiro, coloca o cara de volante. Tudo bem que ele deu um bom passe, mas é diferente, é outra posição. Corre mais, se desgasta mais. Volante corre mais que zagueiro. Mas dependendo da circunstância do jogo, linha alta, linha baixa. Mas como o Abel sempre joga ali com linha alta, acaba que não dificulta tanto para os volantes, né? Porque os atacantes também, os pontas, marcam muito. E acaba ajudando, beneficiando a zaga e laterais. Muita gente fala, mas é secretário de lateral, meu amigo. Hoje futebol é desse jeito. Quem não se adapta fica para trás. Podem criticar o Abel, pode falar o que for, mas o cara sabe armar time como ninguém. Essa é a minha opinião. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Se gostou do vídeo, pessoal, vocês assistem, não se inscreve. Eu não quero nem like. Eu só quero que vocês se inscrevam no canal. E o mais principal agora, comente as suas opiniões nos comentários. Comenta o que vocês pensam. A sua opinião aqui é muito bem-vinda. Beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Tchau.